Shalom, a paz. Shalom, Adonai, a paz do Senhor para todos nós, para seu coração, para sua família. A paz também para quem nos acompanha em nosso culto online, quem está aqui no Face. Um grande abraço. Que Deus permita que vocês estejam pessoalmente conosco nesse culto. Uma boa notícia, nós oramos na semana passada por 2 países, aliás, 4 países, não é? Venezuela, Moçambique, Malawi e o outro me fugiu a memória. Quem lembra? Da África, que está muito afetada pelas enchentes aí nessa região. Um tufão passou por lá. São 3 países ali vizinhos. Moçambique, Malawi e tem outro. Zimbábue, obrigado. Quem é de lá está ligado mais do que a gente. E nossa liderança, quando a gente pede uma ajuda extra, um socorro, e conseguimos R$1.000 para Venezuela e R$1.000 para Moçambique, uma bênção de Deus, sabe, irmãos? Você fala assim, mas é só isso, mas se cada igreja, porque a convocação é para todas as igrejas do Brasil, se cada igreja dá 500, dá R$1.000, ou menos, ou mais, a soma é como os pãezinhos e os peixinhos que na mão do Mestre, Senhor da Seara, Ele multiplica. E vamos continuar orando por esses países. Não esquece disso, a gente não pode esquecer das nações. A gente vai até ver um pouco sobre isso agora de manhã. E não esquece, início de mês, para trazer a nossa memória, não é? Hoje é 31 de março, o Décio já falou aqui, bem lembrado, nós temos compromisso com a oferta de construção. Nos bastidores as coisas estão acontecendo, apesar da gente não estar vendo. Há um trabalho aí de documentação na prefeitura, esbarra numa exigência, pede documentação, corre atrás, tem que comparar o terreno com a planta e às vezes não bate, aí tem que envolver gente técnica. Então, é isso que nos atrapalha, tá? Mas as coisas estão adiantando. Temos compromisso com missões também. Todo mês a gente sustenta 6 projetos missionários, implantação de igrejas, o seminário, os gideões. Então, lembra que nós é que sustentamos a obra de Deus através das nossas ofertas. Muito bem, gente. Eu trouxe aqui o meu kippah. Kippah é uma palavra que significa domo. O que é um domo? Domo é algo côncavo, o domo da rocha lá em Jerusalém. Então, kippah significa isso, algo que você coloca que tem a forma de um domo, né? Algo côncavo assim. O kippah, apesar de não estar na Bíblia para ser usado, ele é um símbolo em que todo judeu, quando coloca o kippah, o sentido disso é que ele está debaixo da orientação de Deus. Lindo isso, não? Ele está submisso ao comando de Deus. Ele, a casa dele, a vida dele, estão no temor do Senhor. Então, isso significa kippah. E esse kippah aqui, ó, está à venda, viu? Porque esse kippah me protegeu essa semana de bala perdida, de assalto, de acidentes na rua. Inclusive, entrou até um dinheiro extra na minha conta por causa desse kippah aqui. Estou vendendo por R$500. R$500 é o meu kippah místico. Olha, eu poderia enganar vocês facilmente, né? É um símbolo, gente, é um símbolo. Nós não somos dessa vertente mística, não é? Que fica atribuindo a objetos algo sagrado. Mas tem gente que atribui ao objeto, né? E é por aí. Mas assim, eu acho interessante a simbologia disso aqui. Provavelmente, no costume judaico, remete-se à época em que os sacerdotes usavam aí algo na cabeça. Então, isso se transformou em algo cultural, religioso, normal. É por isso que você vê os judeus, e até não os judeus, usando o kippah, muito comum, lá em Jerusalém. E eu queria mostrar algumas fotos aqui, bem rapidamente, porque depois a gente tem a mensagem também. Então, eu tive o privilégio, né, agora em fevereiro, de ir com a minha esposa, com a Sandra. Passamos 8 dias lá, um dia para ir, um dia para voltar, total de 10 dias. Nosso sonho, uma viagem que vai marcar profundamente nossas vidas. Nunca mais eu vou ler a Bíblia
como lia, porque eu vou estar lendo e já, quando eu estou lendo, eu vejo os lugares da Bíblia onde nós passamos e o coração acelera. É uma emoção muito grande a gente poder, se um dia você puder visitar um país melhor que Estados Unidos, Israel. Eu sei que tem muitos fãs dos Estados Unidos aqui, mas se você perguntar para mim qual dos dois, por isso eu optei, queria ir muito a Israel. Então, Abraão foi chamado em Ur dos Caldeus, é uma região que está, sabe a quantos quilômetros de Israel? Que Abraão andou com a dona Sara, com o camelo e toda aquela caravana toda? Uns 1.300 quilômetros reais, foi de onde Deus chamou Abraão, sai e vai. Que é a mesma coisa que ele fala para nós, não é? Sai da religião dos seus pais. Sai daquele paradigma antigo que não te leva a nada. Sai daquela ilusão e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Eu tenho algo melhor para você. É uma aventura da fé. Aí Abraão saiu. Toda essa parte lá embaixo, por isso que parece que ele está dando volta, que é região só desértica, montanhas. Não dá para atravessar esse vão aí embaixo. Então o caminho é aquele lá. E ele está chegando ali perto do Líbano, colinas do Golã, e vai descendo para entrar na terra prometida. Esse é o percurso do Abraão. E ali, se você olha mais de perto, né, todo o caminho de Abraão, que ele chegou ir até o Egito, porque houve fome na terra, aí ele retorna para Canaã depois, que é um tratamento de Deus para o crescimento do Abraão também. Aqui é o mapa de Israel. Lá em cima o Mar da Galileia. Lá no alto nasce o Rio Jordão. O Rio Jordão deságua no Mar da Galileia, que é um mar de água doce. E aí percorre todo esse trecho aí, o Jordão, se não me falha a memória, é mais de 200 quilômetros. Aqui é o Mar Morto, que é o lugar mais baixo da Terra, 400 metros abaixo do nível do mar. É o lugar mais assim, o buraco maior na Terra que é possível ir é esse Mar Morto. Gente, nós estamos vendo aqui uma imagem de mais de 5.000 anos, 6.000 anos atrás. É uma construção cananita. É um lugar onde Abraão provavelmente passou nessa porta aqui, que é um portal, porque é um material de barro ainda, de um tipo de argila, tipo um adobo, quem lembra do adobo, mas não é adobo, né? É uma argamassa antiga. E nós fomos orientados que os cananitas fizeram isso como entrada na terra prometida pelo norte. Então eles entupiram aqui, que vocês estão vendo, justamente para a construção ficar preservada, senão ela poderia ruir. Mas aqui era a entrada, que quem veio do norte, que eu acabei de mostrar, indo pelas colinas do Golã. Sabe que lugar é esse aqui? A nascente do Rio Jordão, lá no alto do país, totalmente preservada e fluindo de uma maneira linda, linda, linda. Esse é o Mar da Galileia. O Mar da Galileia é um mar de água doce. Você tem uma visão desse mar, por incrível que pareça, como se fosse 2.000 anos atrás, a paisagem. Certos lugares da paisagem. Esse mar tem 20 quilômetros de extensão por 14 de largura. Então dá para você ter uma ideia. É um lago, na verdade, né? É o lago mais famoso do mundo, né? É um presente para o país. Esse lago, a água é limpa, abastece a nação. Aqui eu peguei um pouco da praia. Não tem lixo. Aí eu lembrei do nosso Tietê, que tem 500 anos. Não tem cheiro de nada ruim. O que é você preservar o meio ambiente, não é? Isso é possível, não é? Basta querer, não é? Basta ter boas intenções, você preserva. Então esse povo tem tanto para nos ensinar. A água é preciosa demais para eles. A água é ouro. Não entra esgoto nesse mar, nem no Rio Jordão. O Rio Jordão é lindo, lindo, lindo. As pessoas entram lá para serem batizadas. Se a pessoa ser batizada aqui no Tietê, a gente morre, né? E aqui, momento que a gente também é filho de Deus, né? É uma tilápia pescada no Mar da Galileia. Um restaurante ali do lado do Mar da Galileia. E eu queria tanto achar um dinheiro na boca do peixe.
Porque, porque Pedro achou. Eu falei, vai que... Pois é. Aqui é Cafarnaum, base de operações de Jesus, que ele nasceu em Nazaré. Cafarnaum era uma rota de muitos mercadores que iam para o norte, que iam para o mar. Então, tem as ruínas aqui de Cafarnaum. Muitas casinhas que eram construídas na época com rochas vulcânicas, né? Porque nos idos antigos, os arqueólogos falam que as rochas vulcânicas, Israel tem muita pedra, mas aí uma beleza do país é que eles tiram a pedra que estão na superfície e a terra é maravilhosa e dá de tudo, e é um dos países que mais produzem frutas, exportam frutas no mundo. Aqui é a sinagoga em Cafarnaum. Essa não é a original, porque como o país foi invadido muitas vezes e eles destruiu e reconstruiu em cima, mas a informação que temos é que era exatamente nesse lugar que era a sinagoga original, onde Jesus certamente foi lá, não é? A casa de Pedro. Atribui-se perto da sinagoga essa casa como sendo a casa de Pedro. Eu tirei a foto da parte de baixo porque construíram uma igreja em cima, mas ainda eles preservam o local, o sítio arqueológico provável da casa de Pedro. Nazaré não existe mais, porque era uma cidade tão pequenina, inexpressiva. Você sabe que na Bíblia fala, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? É igual eu quando cheguei aqui em São Paulo. Era do Nordeste, da Bahia, pode vir alguma coisa boa da Bahia? Eu sofri bullying nesse sentido. E Jesus também sofreu bullying, porque ele veio de lá, de Nazaré, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, o povo falava isso. Então bullying é uma coisa aí que é antigo, né? Então, mas lá eles têm uma vila em que se preserva aspectos da Nazaré antiga, que é uma vinha, um pomar onde cultivava-se uva. Isso aqui é interessante, é um lagar rudimentar. As pessoas pisavam aqui nas uvas e elas escorriam aqui pelo cantinho, e aqui embaixo tinha as bacias onde recolhia o suco da uva. Você sabe que lagar é onde se pisa as uvas, não é? Tem até uma foto lá, uma pessoa pisando as uvas, né, para produzir o suco. Então, não sei de onde vem o suco de uva Aurora que a gente toma aí, mas tomara que os pés sejam limpos, né? Aqui são equipamentos de carpintaria dos dias de José, né? E tinha até um carpinteiro lá, né, uma simulação, né, para receber os visitantes. Aí tiramos a foto com esse carpinteiro. A Sandra queria muito fazer uma feijoada aqui nesse fogão antigo, né, dos dias de Jesus, né? Aqui uma cozinha bem parecida com aquela época. Um porquinho, um bolo. Essa aqui é a sinagoga em Nazaré. Foi numa dessa que Jesus leu Isaías 64. Lembra daquela passagem em Lucas 4? O Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu. Como eu falei, aqui é um pouco do terreno de Israel, pedregoso, muita pedra, mas só de você olhar e depois você ver a plantação, aí você fala assim, eu preciso trabalhar mais. Esse povo é trabalhador. Esse povo é muito trabalhador, gente. Tâmaras, não é? Uma curiosidade, você sabe por que Israel chama a terra que mana leite e mel? A tâmara produz um dos melhores mel do mundo, porque tem uma qualidade especial, é o sabor. E Israel é o único, se não um dos únicos que produz a tâmara. E esse mel é muito diferente, e muita quantidade, e o leite é porque tem as cabras, elas produzem leite pelo menos 3 vezes por dia. Então, naquela época, por isso que, né, Abraão, Jacó, cabras, então tinha muita fartura de mel, muita fartura de leite. Aqui uma tâmara, damasco e outras. Isso aqui é fichinha no café da manhã, é como o nosso queijo aqui, né? Todo dia tem essa comida maravilhosa. Pães assim, maravilhosos. Quem gosta de coisas light está aqui, ó, bastante pão. Olha só, todo dia isso aqui, ó, maravilha, gente. Aqui é uma entrada do Rio Jordão, onde se permite as pessoas tomarem banho. É todo protegido o rio, justamente para manter, para preservar, não é? Então a gente está aqui num lugar onde as pessoas vão. Você vê assim a cor do rio assim escura,
nos ajuda a lembrar do Naamã, que o Naamã, aquele leproso coronel lá do exército sírio, que ele ficou zombando. Porventura não existe em meu país rios mais bonitos do que esse? Mas aí o que Elias falou para ele? Vai tomar banho. E vai tomar banho no Jordão. Então as águas barrentas são uma característica do Rio Jordão. É um pouco do deserto da Judéia, que é um país de contrastes, né? Ao mesmo tempo que tem uma vegetação muito bonita, né, plantação, tem também áreas desérticas. Aqui já está perto do Mar Morto. Aqui é uma foto de Tel Aviv, porque ao mesmo tempo que tem essa agricultura, você sabe que Israel é um grande centro de desenvolvimento de tecnologia, segurança, áreas da saúde, incrível o país, né? Então tem esses contrastes. Esse é um oásis no deserto da Judéia. É chamada a fonte de Engedi ou Engedi. Tem várias cavernas aqui. E provavelmente, né? Provavelmente não, com certeza Davi, quando fugia de Saul, ele se refugiava nessas cavernas e bebia dessa água, nessa fonte. Engedi quer dizer a cabrito montês, porque tem muitos cabritos lá. Ainda hoje tem cabritos lá. Eu tive que selecionar as fotos aqui, porque não dava para trazer tudo que eu gostaria. Eu até bebi dessa água, aqui uma das cavernas, tem outras, sabe? Eu lembro quando, aquela passagem lá, o rei de Israel, Saul, tanta coisa para ele fazer, tinha que cuidar da fronteira do país, tinha que cuidar do abastecimento, dos inimigos, administrar Israel. Sabe o que Saul fez? Larga tudo e vai atrás de Davi, que estava nesse lugar aí, né, perto dessa fonte, numa caverna, se refugiando. Quando eu lembro dessa situação, eu lembro de um texto que eu li uma vez, que se chama Os Caçadores de Pulga. Quem são os caçadores de pulga? Pode acontecer conosco. Você tem o seu trabalho, você tem seu foco, você tem suas obrigações. Aí, por causa de uma coisinha tão pequenina, você deixa suas obrigações e vai atrás de uma coisa que você só vai perder tempo e não tem sentido, vai perder energia. Porque foi isso que Davi falou para Saul. Meu rei, o que o senhor quer comigo? O senhor veio atrás de um cão morto. O senhor veio atrás de uma pulga. Quer dizer, eu não te atrapalho em nada, eu não te dou nenhum trabalho e você deixa tudo, um exército para vir atrás de mim. Mas foi aqui que ele se refugiou. Mas é uma grande lição para nós, né? Às vezes Deus nos permite ficar refugiado numa vida simples. Davi não era rei, vida simples ali no deserto. Mas foi ali no deserto que, numa das cavernas, chamada Caverna de Adulão, que Davi desenvolveu seu poderoso exército, que seria os valentes de Davi no futuro. Enquanto ele estava ali, Deus já estava preparando para o futuro. Às vezes Deus permite situações na nossa vida, que não é o que você gostaria de estar, mas naquele momento, na sua rotina, no seu dia a dia, Deus está formando seu caráter. Aí eu bebi também dessa água aqui, maravilhosa. Inclusive essa água é vendida mais para frente, né, lá em Jerusalém e outros lugares, porque impressionante como eles preservam, né, e não parou de jorrar essa fonte de Engedi. A cássia é aquela madeira que foi usada para fazer a Arca da Aliança, né, e outros objetos do templo. Então ainda estão lá as acácias. Aqui é uma das outras ruínas mais antigas também, as muralhas de Jericó. Lembra de Raabe, uma mulher prostituta cultual, uma pessoa de um povo pagão, e Deus usa de graça com Raabe, além de ter preconceito na época contra a mulher, contra a religião e tudo mais. Ela foi absorvida junto com o povo de Deus, porque Deus a favoreceu, Deus a ministrou graça para a vida, ela foi inserida para fazer parte da linhagem de Jesus. E aqui é um camelo chavecador, lá em Jericó, é dromedário. Aí a Sandra ficou com baita ciúme e eu tive que passar 7 dias sem tocá-la para me purificar, né? O lindo muro de Jerusalém, muro das lamentações. Não dá para você visitar Israel e não passar por aqui. Não é que aqui é um muro do templo antigo.
Na verdade, ele é um muro original que está do lado, protegendo, como se fosse um muro de arrimo, protegendo o lugar do antigo templo dos judeus. É o que restou, que é uma esperança para o judeu, porque como é uma construção da época de Herodes, e incrível como a arqueologia é comprovada lá, você lê o que a Bíblia fala e lá tanta base, né, provando muitos acontecimentos da Bíblia, mas esse muro é o que sobrou do templo, e o judeu, muitas vezes, ele está de preto, chapéu preto. Deixa eu ver se eu não trouxe uma foto. Não esses aqui. Tem uns que são totalmente, vestem de preto, chapéu preto, porque simboliza que eles estão de luto. Por que eles estão de luto? Porque eles querem sacrificar, que era costume do Antigo Testamento. A maneira de agradar a Deus é trazer os sacrifícios para o templo. Como o templo foi destruído, eles estão aguardando a construção ou a reconstrução do templo antigo, que vai acontecer, não é? Lá no futuro vai acontecer, mas eles estão aguardando o Messias deles. Essa é a via dolorosa, aquele caminho onde Jesus carregou a madeira, o tronco, para ele ser crucificado. E não é um lugar triste não, gente, é um lugar, a gente até pensou, puxa vida, é lugar de muita tristeza, não, mas é um caminho, provavelmente, quando a gente fala isso, mas o arqueólogo que nos acompanhou, ele é professor da Universidade de Jerusalém, e ele falou que aqui nós estamos 5 metros acima do nível original. Aí você fala 5 metros, porque são 2000 anos de história e vem povos, Israel foi invadida por vários povos e cada um destruía e construía em cima da construção anterior. Então o que se coloca é o lugar provável, tá certo? Porque muita coisa na história, você sabe, até uma cidadezinha do interior que você nasceu, você volta para lá hoje, você vê a mudança, comigo eu fico até admirado, né? Algumas coisas originais vão se perdendo. Mas Israel é um sítio de história, de riqueza. E quando se cava, descobre algo, aí o governo separa e se torna um lugar de visitação. Aqui é o jardim, lindo jardim, onde se atribui o lugar da sepultura de Jesus. E aqui eu tirei uma foto do lugar. Tem dois lugares que se atribui o lugar onde Jesus foi enterrado. Esse é o mais provável, por causa da abertura na rocha, como descreve os evangelhos. Tem um outro, onde foi construída uma igreja, é outro lugar, mas pelas descrições do jardim, pelo cenário, considera-se que esse é o lugar mais provável. É uma emoção você chegar ali, entrar nesse lugar e imaginar que o Salvador nosso, que derramou a sangue dele por nós, foi sepultado aqui, ele não está mais lá, ele está mais vivo do que nunca, ele nos ama. Isso é uma alegria. Então, aí um pouco da viagem, graças a Deus por essa oportunidade. Então eu quero agora aproveitar aí os próximos minutos e falar para nós aqui, apesar de termos concluído os 8 passos da restauração, a restauração é um processo continuado. Terminamos as mensagens, mas todos nós estamos num processo de restauração até quando? Até Jesus voltar. Ele começou uma boa obra em nós. Filipenses 1, versículo 6. E ele não desiste. Assim como ele não desistiu da cruz, ele não desiste de fazer uma obra incrível em nossa vida, mesmo quando nós vacilamos, quando nós não acreditamos. Mas ele disse que ele vai completar, ele tem um compromisso com ele mesmo. Ele disse, a minha igreja prevalecerá. E a igreja, ele se referiu a povo. Então nós vamos prevalecer se você é a igreja verdadeira. Então tenha paciência com você e com os outros. Por que Deus escolheu Israel? O que tem a ver a missão de Israel como um povo diferenciado e a nossa missão como povo de Deus também? Como discípulos. Às vezes você não se confunde qual é o papel de Israel, qual é o papel da igreja, o que vale para Israel,
o que vale para a igreja, é um assunto aqui que não dá para trabalhar. Eu só quero despertar a sua curiosidade, que há algumas características especiais nesse povo. Porque Deus escolheu Israel para ser o seu povo na terra e dar a esse povo seus oráculos. Oráculos, suas profecias, suas revelações. Por que Israel? Você já parou para pensar sobre isso? É como você perguntar para um João, por que ele escolheu a Maria e não a Solange? Por que o Edgar escolheu a Sandra e não outra pessoa? Por amor. Eu não sei porque que vocês estão rindo, é a coisa mais natural do mundo. Gente, eu andando ali em Jerusalém, de vez em quando eu apertava a Sandra assim, para ver se eu estava sonhando. Eu dava um beliscão nela, ou eu em mim, para ver se eu estava sonhando, porque você tem a mulher dos seus sonhos. Tá vendo? Ó, dá licença aqui, ó, eu e ela aqui, ó. E a viagem dos seus sonhos, você quer alguma coisa a mais? Tem gente que acha que o casamento, o melhor momento do casamento, sabe qual é? Quando chegam ao altar, os dois pombinhos, e o pastor abençoa e estão casados. Muita gente acha que é o melhor momento da vida. E tem gente que fica lá no passado. Ah, o melhor momento, o dia mais feliz da minha vida foi quando eu me casei. Não foi para mim, não. Não foi o dia mais feliz. Aquilo foi um marco importante, sem dúvida, mas se for o dia mais importante, eu congelo a imagem e estou transmitindo com isso que não tem mais dias importantes agora? E quantos dias maravilhosos de lutas, de sonhos, de dificuldades e também de superações, os filhos que chegam, ao lidar com eles, a trajetória deles. Então, meus queridos, para muita gente lá fora é o momento mais importante, e depois começa a degringolar. Mas quando você tem um compromisso com Jesus, quando você tem um compromisso com a igreja, quando você tem um compromisso com a pessoa que você ama, ali é um desdobramento de novas e ricas aventuras. Amém? Isso aqui é de graça. Vamos voltar aqui ao que interessa. Vamos voltar ao que interessa aqui, gente. Põe o slide, por favor, aí. Olha, tem um antes desse. Isso aqui é importante, hein? Atenção, atenção. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas foi porque o Senhor os amou. E por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Não há nada de especial em você, não há nada de especial em mim. Não é porque você tem um curso superior, você tem uma casa bonita, você tem uma carreira linda, uma posição privilegiada. Deus não nos ama por ter algo importante, sua família, porque você acha, porque eu sou descendente de espanhol, de italiano, de argentino. Isso não quer dizer nada, 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 nada. É porque Ele nos amou. E Ele provou o seu amor por nós. Ele precisava escolher um povo. Poderia ser outro povo? Poderia. Poderia ser outra nação, mas precisava escolher alguém, um povo, onde daria a linhagem messiânica, a linhagem de Jesus. Ele precisava vir para nos salvar. Então Deus tinha que trabalhar, não com todas as nações, Ele precisava focar. O Senhor nosso Deus focou num povo, para trabalhar com esse povo, para que esse povo preservasse todo um legado, toda uma herança cultural. Um povo que tinha uma paixão pela escrita, que fosse um povo detalhista, zeloso, desde os tempos antigos, não é? Moisés e os registros que eles faziam. Deus escolheu esse povo. Isaías 7,14, a virgem conceberá e dar luz a um filho. Deus escolheu Israel por causa de Jesus. Deus escolheu Israel por causa de Jesus. A razão de Deus ter escolhido a igreja é por causa de Jesus também. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Agora a pergunta, jovem universitário, você que sai de uma igreja, você faz curso se preparando para o vestibular, você estuda
depois você enfrenta professores de filosofia, professores que vão falar assim: esse Deus judeu é um Deus tribal. Assim como os outros povos têm os seus deuses, né? Os romanos têm os seus deuses, os africanos têm os seus deuses, os nórdicos, os gregos, cada povo tem um deus funcional, porque na história humana cria-se, fabrica-se, a cultura cria um deus, o deus da agricultura, o deus da chuva, o deus da guerra, o deus do amor. Toda a cultura tem divindades do mar. Então há um politeísmo muito presente nas culturas. A diferença, por que Deus criou? Deus criou Adão e Eva, que era um casal protótipo de raças. Não eram judeus, Adão e Eva, não era. Até Gênesis capítulo 11, Deus trabalhava com as nações. A Torre de Babel confundiu as línguas, povos diferenciados. E Abraão nem era judeu. Abraão era quem, gente? Caldeu. Ur dos caldeus. Deus chama Abraão, que é uma amostra que poderia ser de qualquer outro povo, e fala: eu vou te abençoar, e através de você vai abençoar só Abraão? Só Abraão? Eu não coloquei aquele versículo que fala: em ti serão benditas todas as nações da terra. Quando Deus chamou Abraão, foi só para ele a bênção? Eu vou te multiplicar, Abraão, mas ia multiplicar só a descendência de Abraão? Nós não somos descendentes de Abraão no sentido carnal, biológico, étnico, racial, mas nós somos descendentes pela fé com o crente Abraão, que é até uma expressão do Novo Testamento. Deus é Deus. Olha que como o apóstolo Paulo trabalha bem isso. Apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios. Os gentios são não judeus. Visto que existe um só Deus que pela fé justificará. Circuncisos é símbolo do povo da aliança de Israel, circuncisos, e os incircuncisos, que somos nós, tá certo? Os gentios. Então, o nosso Deus não é um Deus tribal. Põe isso na sua cabeça. O nosso Deus é o Criador dos céus e da terra. Ele é incomparável a qualquer outra divindade. As divindades humanas são criadas pelo homem, e esses deuses mitológicos são deuses vingativos, cheios de paixões, cheios de invejas, deuses briguentos. Isso não tem nada a ver com o santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Está aqui o versículo, olha. Vamos ler juntos? Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Tem missões no Antigo Testamento? Tem ou não tem? Aqui é um texto missionário. Porque missões é abençoar todas as nações, todos os povos. Continuando, já mostrei esse slide aqui, aquele ficou repetido. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. Então há algo diferenciado nesse povo, que é a menina dos olhos de Deus, mostrando o interesse de Deus por toda a humanidade. Uma das maiores bênçãos que esse povo deu para nós, que Jesus disse para a mulher samaritana, foi o qual? A salvação vem dos judeus. O que há de especial no judaísmo é que eles são guardiões de uma herança, porque o cristianismo nasceu do judaísmo, é o nosso berço. O Antigo Testamento tem tanto valor quanto o Novo, porque eles se conectam. O Novo interpreta o Antigo, dá sequência ao Antigo. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Deus falou isso para quem? Para Israel. Olha esse texto aqui, atribuindo a eles.
Deles é a adoção de filhos, né? Adotado como povo de Deus. Deles são a glória divina, as experiências do Antigo Testamento, as alianças, a concessão da lei, receberam, né, a lei, Moisés e os profetas, a adoração no templo, as promessas, deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem, olha aqui, ó, a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus, olha, divindade de Jesus, que é Deus acima de todos, bendito para sempre, amém. Entendeu? O legado que tem Israel, só que Israel se ensoberbeceu, Israel se orgulhou, Israel achou que era o centro do mundo, os únicos, os que não se importaram com a sua missão. Qual era a missão de Israel? Ser uma vitrine, ser um farol, para que o mundo fosse atraído para conhecer o Deus vivo e verdadeiro. Então esse povo foi chamado para ser a luz para as nações. Israel cumpriu ou não? Em alguns momentos sim, em alguns momentos não. Todos os dias eu estendia a minha mão para um povo rebelde e contraditório, diz a palavra de Deus. Eles, nós também? Ou só eles? Mas essa passagem é chave, essa que eu mostrei aqui, que é uma nação sacerdotal, meu tesouro pessoal. Esse gráfico nos ajuda a entender a missão de Israel. Eu estou usando essa palavra aqui para nos ajudar, assim como a máquina de lavar, ela vai centrifugando para dentro, vamos dizer assim, né? Então, Israel tem uma missão centrífuga. As pessoas de fora deveriam vir para adorar o Deus verdadeiro. Seria a luz para as nações. Entendido isso aqui? É tanto assim que ao longo do... Esse texto aqui eu queria ler com vocês. Deuteronômio 4, devido ao nosso tempo não dá para ler a outra. Essa missão centrífuga. Deuteronômio 4, 5 a 9. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número, Deuteronômio é o 5º. Acharam? Se a gente não lê a Bíblia no culto, a gente fica mal acostumado, não é? Fica lendo só na tela. Então, de propósito, eu queria que você lesse esse texto aqui. Deuteronômio 4, 5 a 9. Vou ler, gente. Deuteronômio 4, 5 a 9. Eu ensinei a vocês decretos e leis, como me ordenou o Senhor, o meu Deus, para que sejam cumpridos na terra na qual vocês estão entrando, para dela tomar posse. Eles estão, antes de entrar na terra prometida, aqui nas campinas do Sinai, ali. Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim, olha gente, os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês quando eles ouvirem todos esses decretos, dirão, de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Por causa de quê? Por causa das leis especiais, a Bíblia, a palavra de Deus. A própria palavra seria diferenciada perante o mundo dos pagãos. Então Israel tinha um poder de atração. É tanto assim que tem certos personagens do Antigo Testamento que eles são atraídos para o judaísmo ou para a crença em Deus. Egípcios que saiu, você sabe que alguns egípcios ficaram tão encantados com a manifestação de poder da saída do povo do Egito, que alguns falaram, a gente quer ir com vocês, a gente quer adorar o Deus de vocês. Então veio um povo que depois deu até trabalho, que reclamava demais, chamado o populacho lá no deserto. Raabe, eu mencionei Raabe lá de Jericó, não era do povo de Deus, ela foi inserida, Ruth a Moabita, Naamã, aquele general, a rainha de Sabá, e tinha até os ninivitas também, que o Jonas foi lá pregar para eles, a Esté foi bênção lá no cativeiro. Então pessoas que foram inseridas, foram amadas, a graça de Deus as alcançou. Então Israel tinha essa responsabilidade. Jerusalém era o lugar de adoração, tinha dias especiais,
festas, sacerdotes, sacrifícios, o templo e seus símbolos sagrados. Vinha gente, povos, quando você lê Atos capítulo 2, fala povos de várias partes do mundo que estavam em Jerusalém. Por que isso? Porque eles iam adorar lá. Era um sonho de cada pessoa de fora ir para adorar aonde? Jerusalém estava preso ao lugar, o lugar era sagrado, as festas. Então era um movimento de gente que vinha de fora para dentro. Só que Israel foi chamado um povo missionário. Esse povo tinha que guiar as nações, falar do Deus verdadeiro. Venham adorar o Senhor como nós adoramos. Então, é um povo missionário. Um povo missionário que deveria atrair as nações. Muito bem. Quanto ao estrangeiro, essa é a oração de Salomão, que confirma tudo que eu estou falando. Quanto ao estrangeiro que não pertence a Israel e veio de uma terra distante, por causa do teu nome, quando ele vier, para onde? Para Jerusalém, e orar, ou mesmo que ele não vier, ele orar, voltado para este templo, ouve dos céus, lugar da tua habitação, atende o pedido do estrangeiro, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam como faz Israel. Essa foi a oração linda de Salomão, quando ele consagrou o templo. Entendeu bem? Pedindo para Deus abençoar o estrangeiro que vinha adorar em Jerusalém. Qual é a palavra-chave para o judeu? Vinde adorar em Jerusalém. Esse é um paradigma antigo, que não existe mais. Quando eu aprendi sobre isso, destravou minha cabeça. E tomara que isso faça sentido para você. Israel tinha uma missão de atração. Essa dinâmica, esse paradigma antigo não existe mais. Não existe mais. Por quê? O templo foi derrubado. Os discípulos, olha, Senhor, esse templo maravilhoso. Essa catedral, Deus falou, não vai ficar pedra sobre pedra, porque, na verdade, Deus habitou temporariamente naquele templo, mas ele não iria mais habitar em templos feitos por mãos humanas. Não precisamos mais fazer catedrais megalomaníacas, gastar rios de dinheiro em templos suntuosos, cheio de encantamento aos olhos humanos, porque não é assim a dinâmica da igreja. Não. Qual é a dinâmica da igreja? É centrípeta. Essa palavra significa de dentro para fora. Não mais de fora para dentro. Então isso é chave para a gente entender a diferença entre Israel e a diferença entre a igreja. E qual é a base bíblica, pastor? Tem várias. Eu vou pegar só Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, a partir de Judeia, Samaria, até os confins da terra, porque a obra de Deus é incrível. Ele suspendeu Israel temporariamente, parênteses, Deus esqueceu de Israel? Não. Haverá um tempo no futuro que Deus vai tratar com Israel e vai cumprir todas as promessas. É um período chamado milênio. Mas nós vivemos a era da igreja, em que mesmo um judeu que se converte, ele se torna um como nós, porque na Bíblia fala que não há judeu, nem grego, nem bárbaro, todo mundo é igual, porque Jesus salva todos. Deu para entender isso? A diferença? Então você faz parte de um movimento da igreja. Olha só, já falei isso, serão minhas testemunhas. Você, eu, somos chamados para sermos testemunhas de Jesus, soldados de Cristo, guerreiros, para alcançar as nações. O objetivo das nações continua ou não? Continua ou não continua? Então, cada um de nós precisa estar imbuído, convicto da responsabilidade que você é uma testemunha. Igreja não é mais lugar de creche. Igreja não é lugar de você falar assim, ó, pastor, põe uma comidinha aqui na minha boca. Igreja não está preparando gente acomodada. Tem igreja que ainda retorna ao Antigo Testamento e as pessoas adoram o lugar. E as pessoas não se importam com as outras. Quem quiser ser salvo, que venha.
Tem igrejas acomodadas, o povo sedentário, um povo que não proclama, um povo que está resgatando, tem até igreja resgatando práticas do Antigo Testamento, chofar, aquela negócio de corneta, o candelabro e outros objetos, resgatando algo que não precisa mais, é sombra do passado. O nosso culto é simples. Então, Deus está treinando pessoas para serem guerreiras. Então, é preciso a gente parar de mimimi, de você ficar se importando com você e querendo que as pessoas te sirvam. Você foi chamado para ser um discípulo, um servidor, um proclamador. Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Bem rapidamente, gente. No Antigo Testamento, a atividade no Velho Testamento era culto. Hoje, continua, culto. No Novo Testamento, quais são as atividades que são culticas, que são culto? Quais atividades? Quer comais, quer bebais, não é só de sábado, não é só em festa, tudo é no Novo Testamento. Agora, hoje a gente está deixando só o momento de culto para Deus, como esse aqui. Não, tudo que a gente faz é para Deus, não tem mais secular e sagrado. Continuando, eles tinham um dia especial. Qual era o dia especial? Sábado. Hoje, o sábado se transformou num domingo. O povo está adorando a Deus só domingo. Mas o que diz o Novo Testamento? Todos, não há dia especial. Todos os dias é para a glória de Deus. Eu estarei com vocês quando? Todos os dias. O local era o templo em Jerusalém. E hoje? Virou esse lugar aqui, que chama-se de templo. Tem gente ressuscitando até o templo de Salomão. Ressuscitando não. Fazendo réplica, né, do templo de Salomão, que não tem nada a ver com isso que você está ouvindo. E hoje, qual é o local? Todos. Ah, pastor, então aqui não é especial. Aqui é especial porque Hebreus 10, 25 fala para a gente não abandonar o nosso ajuntamento. Mas aqui não é um lugar sagrado. Nós é que somos sagrados. Não é o lugar que nos santifica. É nós que santificamos o lugar. Muito bem, bons alunos. Ó, no Velho Testamento, os sacerdotes eram especiais. Hoje, pastores, seminaristas, diáconos, levitas que tocam no culto, esses são os especiais. É o que as pessoas estão falando, mas conforme o Novo Testamento, todos. Você é sacerdote, sacerdotisa. Sacerdote pedreiro, sacerdote médico, sacerdote taxista, sacerdotisa dona de casa, sacerdotisa secretária, sacerdotisa dentista, todos nós somos sacerdotes. Isso é coisa que a gente já tem falado sempre aqui, é verdade ou não? Então o mandamento da igreja é qual? Vinde? Ide. Ah, pastor, mas eu não tenho que chamar as pessoas para vir para a igreja? Você foi chamado para ir. Não é para trazer as pessoas. As pessoas devem vir já evangelizadas. Entendido isso? As pessoas vêm já evangelizadas num processo. Então o apelo, às vezes, se a gente não fizer aqui, é você que faz. Porque você que está evangelizando a pessoa. Tá certo? Ide e fazei discípulos de todas as nações. Gente, bem corrida agora de manhã, né? Mas que privilégio a gente fazer parte de uma igreja em movimento. Nós fazemos parte de uma igreja em movimento, que começou em Atos capítulo 2, o livro de Atos não acabou. Nós fazemos parte de Atos 29, Atos 30, Atos 31, até a volta de Jesus. Que privilégio que a gente tem. Deus espera muito mais da igreja do que de Israel. Nós temos muito mais conhecimento do que eles. E o mestre já chegou. Então vamos, porque ele vem. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse tempo tão precioso. Tempo maravilhoso de adoração. Nós oramos pela paz de Jerusalém. Essa nação é especial. O Senhor vai tratar com esse povo. Oramos para que muitos deles se convertam e tenham a paz verdadeira, o Messias verdadeiro. Senhor, levante aqui na nossa igreja um poderoso exército de homens e de mulheres cheios de coragem, cheios de fé, cheios de vontade, de paixão por almas. O Senhor ama almas, o Senhor ama pessoas, e muitas vezes nos acovardamos e ficamos calados, mas a nossa essência é missionária, a nossa veia é missionária. Obrigado porque agora o Senhor nos dá uma descentralização
O Senhor colocou na igreja a responsabilidade de anunciar. E todos nós somos sacerdotes, somos testemunhas. Obrigado, Deus, por essa responsabilidade. Não é na nossa capacidade, não é na nossa força. É no poder do Espírito Santo que a gente anuncia Jesus. E leva-nos, Senhor, a cumprir aquilo que Israel não cumpriu. A sermos o sal e a luz do mundo, tão carente da tua alegria, da tua bondade, da tua libertação. Em nome de Jesus, amém.